pobreza, só gente que está vivendo, que está convivendo 24 horas nessa situação que pode imaginar não, sentir na pele. Imaginar são vocês, é a sociedade que imagina, e normalmente ela imagina a rejeição, não é? Então acho assim que o desafio é muito grande, vencer o preconceito, confiar que o catador é capaz. Aí então alguém pensar como é que passa e como é que passa com esse dinheiro por mês, que não tem. Pois é. Não tem condição, né? 70, 80 reais não tem condição, né? Mas veja só, então o GDF é dar uma cesta por mês, né? Quem tem uma renda dessa, né? Quem não tem renda praticamente, dá uma cesta. Alguém que a pessoa nem conhece para aí, passa aí no carro, para, chama a gente, aqui uma cesta. Carroça, carrega. Aí tem um cavalinho, né? Tem, carrega de material. Esses materiais que estão aqui, esses materiais não são só meus. É de todo mundo. É de aqui. muitos, é quase como uma cooperativa, né? É de muitos. Mas aí vocês juntam para vender junto, que fica melhor, é isso? Não, cada um com o seu. Não vende junto, não é individual. melhor vender junto, que sai o valor melhor? Seria, mas são poucas pessoas que querem combinar, né, dessa forma. É mais individual mesmo. É individual. Quando começa a existir os estudos sobre reciclagem, uma das tecnologias que foram mais veiculadas, como de uma indústria moderna, de uma indústria de ponta, de uma indústria tecnológica, não é? Porque as ciências humanas tratam do drama, do que é a indústria da reciclagem do ponto de vista do processo de trabalho. Agora, se nós vamos às prateleiras dos casos de sucesso do setor da economia, que nós vamos encontrar, não é? São várias publicações, não é? São várias publicações que vão mostrando também o quê? As inovações, né? Os ganhos de escala, com o uso de novas tecnologias. Na época que foi, como eu dizia, a época que foi bastante veiculado, a tecnologia da separação, né? Tecnologia de plasma, da separação, né, minuciosa, as caixinhas da linha Tetra Pak, da separação da lâmina de alumínio, né, do papelão, do plástico, né, com uma alta tecnologia, onde se usa pouca mão de obra, mas numa escala, numa planta industrial muito tecnológica. Isso no topo da cadeia produtiva, não é? Agora, entender que essa indústria vai até o chão é que é um grande desafio. Cultural já. A questão do catador que sofre. Olha, eu vou te falar. Puxar um carrinho de 300 quilos na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, não sei se você já viu esse catador de madrugada. Eles são verdadeiros malabaristas.
Eles se penduram no carrinho e o peso dele muitas das vezes não é suficiente para poder levantar o carrinho. Eles descem a Rangel Pestana, por exemplo, ali a 70 km por hora. Eles usam chinelo e os pedaços de pneu no final do carrinho como freio. Entendeu? Muitos deles têm família, fazem dinheiro, mas a grande maioria, infelizmente, são pessoas que... O catador de lixo. Catador de lixo. Ninguém diz catador de resíduos sólidos. Muito embora o resíduos sólidos hoje é termo técnico usado pelo governo, pela imprensa, pelos meios acadêmicos. É aí que mudou a figura de lixo para resíduos sólidos. Para nós, o lixo ou os resíduos sólidos, nós nos colocamos que não somos catadores de lixo, nós somos catadores de material reciclável. Há uma diferença. Se catássemos o lixo, o que faríamos com o lixo? Não sabemos. Mas, dentro do lixo, tem um material reciclável que, a partir do momento que é tirado do lixo, é um material reciclável a se tornar matéria-prima. Na minha inocência ou na minha ignorância, eu nem enxergava isso, nem conseguia diferenciar o lixo, resíduo sólido, material identificava, conseguia minimamente identificar o que tinha valor de venda. Essa era a minha visão, essa era a minha ótica. Ter produto para fazer dinheiro. E hoje, o que a gente observa é que esse conhecimento, essa produção, ao se tornar conhecimento, não é devolvida para a sociedade, é concentrada na forma de poder. Né, o trabalho vivo, né, massa de trabalhadores, está nas etapas iniciais. Catar, transportar, criar, prensar, isso demanda gente, não é? Isso demanda trabalhadores. Quando os fardos estão prontos, não é? Seu tamanho ajustado para as esteiras das plantas industriais e entram nos sistemas mais, digamos, modernos, aí é a concentração mesmo de capital fixo, né, das plantas industriais. Agora, não dá para prescindir das etapas iniciais com o uso de força humana, porque o
Isso que é legal, isso que é interessante, né? A indústria não consegue se ver livre da necessidade do trabalhador. 90% do que chega à indústria da reciclagem passa pela mão do catador. Se não existisse no Brasil, na América Latina e em muitos países a atividade do catador, muito provavelmente a atividade da reciclagem em alguns lugares talvez até não existisse também. O lixo, que tem como potência ser transformado, depois separado em reciclável, ele é produzido, ele é gerado de uma forma espalhada por todo o tecido urbano, não é? Ele não é produzido num lugar só. Ele é para todos os domicílios, em cada um dos estabelecimentos, em todas as ruas. Então precisa de fato dessas etapas. Então, digamos, você fica imaginando que o setor industrial da reciclagem, se ele pudesse não ter catador no meio do caminho, seria melhor. Mas não dá. E continua sendo vantajoso, por quê? Porque esses caras continuam não sendo pagos. No Brasil, por exemplo, a nossa história de catação marca já mais de 60 anos. E muito antes que se falasse de coleta seletiva, muito antes que se falasse de reciclagem, nós catadores e catadoras descobrimos nisso uma oportunidade. E muito embora tenhamos descoberto essa oportunidade, hoje na pirâmide somos o lado da pirâmide mais extenso e com a menor fatia do bolo que gera a reciclagem no Brasil. Ah, isso não é justo, ó. E os irmãos? Uma fatia do bolo se orienta, doidão. O meu trabalho, que eu vim aqui para São Paulo para conseguir a vida, né? Quando chegou aqui, aí eu caí, aí eu entrei para a cooperativa para reciclagem, para conseguir um dinheirinho para voltar de volta. Ah, é? Eu não sou daqui, consegui Pernambuco. Aí eu vim, vai fazer o quê? 8 meses. 18 meses? 8 meses? Ah, é? Aí eu digo, agora quando eu conseguir trabalhar, juntar o dinheiro, ir embora, volta pra lá. Porque aqui a gente fica, dorme na rua, frio, chuva, sol. E lá não, lá a gente ganha pouquinho, mas tá dentro da sua casinha, sossegado, mas ficar perto da família. E aqui é eu sozinho. Aqui não tem família, não tem ninguém aqui. E o jeito que eu tive de fazer foi isso. Trabalhar reciclagem e conseguir dinheiro para ir embora. Extremamente importante o papel dos catadores. Eu nem chamo mais de catador, eu acho que é mais um agente ambiental do que qualquer outra coisa. Agora, acho que eles podem ter um papel mais nobre nesse negócio. Porque alguma universidade projetar carrinho para o ser humano ficar puxando, alguma coisa está errada. Aí o outro projeto do carrinho que é feito da bateria, muito legal. A fonte de energia vem da onde? De uma térmica queimando o carvão? Isso é ecologicamente correto? Temos que analisar. É feito uma térmica movida a gás de petróleo, que não é renovável? Precisa ser pensado. O que eu acho? Que nós precisamos pensar como organiza melhor os catadores, a forma de cooperativa como eles estão colocados hoje,
mas não para aumentar a seleção de material por quilo e vender por quilo. O que vai acontecer no mercado capitalista que você conhece? O preço vai cair. Então eles vão ter que trabalhar cada vez mais para ganhar a mesma coisa. Porque você tem um volume muito maior de reciclado, tem muito mais estoque de reciclado e o consumo da sociedade não aumenta tanto. Então muitas vezes nós temos que desenvolver produtos à base do reciclado. Vocês já foram atrás para saber por que o Guaraná Antártica tirou da propaganda na televisão aquela garrafa PET reciclável? Eles fizeram uma campanha. Toda a garrafa de Guaraná é reciclável. Por que pararam? Vale a pena ver. A gente que disse que começou a ter problema no mercado, porque a garrafa já era usada. O desconhecimento, a ignorância leva a isso. Não há nenhum problema uma garrafa descartável ser reciclada para fazer mesmo embalando alimentos. Onde vocês estão? Está aumentando o consumo de papel reciclado? Não parece, está tudo papel branco. Então, como é que a gente vai querer que o catador tenha mercado se a gente não consome o reciclado? Então nós temos aqui que ver como é que a gente faz, ao invés de então ter mais quilo para vender para o mercado, como é que o catador consegue se organizar e ele começar a agregar valor ao que ele está reciclando. O que é pago ao catador não é o trabalho. Mas que trabalho? As pessoas não é vagabundo. Ainda existe uma compreensão, não é? Alguns setores da sociedade ainda não entenderam que aquele sujeito que levanta de madrugada, que ele sabe um percurso que ele vai fazer, ele tem conhecimentos que ele vai adquirindo, porque ele tem que conhecer minimamente os tipos de materiais, onde ele vai vender, que horas que ele vai passar, onde é que tem, onde que não tem. Esse cara está fazendo, ele não está fazendo outra coisa que não seja trabalho, não é? Porque ele está coletando, separando, transportando, não é? E quando ele chega para vender, o que ele recebe em troca é o valor do material. É o valor do material. Tanto que, se o material ele estiver em alta, o preço ele recebe um pouquinho mais. Se estiver em baixa, vai receber menos. Pouco importa se o que ele fez, né, de dispêndio. Por isso é um trabalho não pago, né? Então aí onde é que fica o lucro desse trabalho não pago? A gente vai observar. Um pouco vai ficar nos setores, os capitalistas comerciantes e os capitalistas industriais, né? Então isso a gente precisa pensar para o catador. E não achar que tem que continuar existindo catador. O que nós temos que ter é reciclador. Temos que ter pessoas que elas recebam os materiais, não tem que ir buscar de casa em casa. Buscar de casa em casa não agrega valor no produto deles. Buscar de casa em casa é onde ele trabalha mais sofrido e menos rentável, e ganha menos com isso aí. Aí você tem um dia de calor, um dia de sol, um dia de chuva, uma cidade como São Bernardo, que é morro para tudo lado, não pode ser natural, não pode ser correto, que as pessoas têm que ficar puxando o carrinho. Quanto custa um quilo de vidro? 5, 7, 8 centavos se estiver misturado. Quem que vai querer riscar vidro? Nenhum carrinheiro pega vidro hoje. Aí vai o que o vidro? Vai para aterro. Demora 1 milhão de anos para ser decomposto. Se você coleta esse vidro numa cooperativa, lava, separa branco de âmbar e de outras cores e vende para a indústria, você pode vender a 70, 60, 80 centavos o quilo. Então, você agrega um valor num trabalho muito mais qualificado, que o catador deixa de ser um coitado que a gente quer ajudar, para ser um cara que está dentro de uma cadeia produtiva. Eu não consigo ver outro caminho. Então, a cooperativa é o espaço de solidariedade dele. Agora, o produto dele é mercado, e o mercado hoje é capitalista, depende de oferta e procura. Ele não é visto nem como um trabalhador e a gente não consegue quase identificar onde está o patrão. Mas existe a exploração profunda e existe o lucro. Então, talvez assim, se existe um sujeito que está sendo explorado, a gente pode entender como um trabalhador que está sendo explorado, não é? Se ele está sendo explorado, resulta em lucro, ou seja, mais valor em algum lugar. Este mais valor em algum lugar, no período que eu estudei mais a fundo, naquele ano de 2008 para 2009, o que a indústria, o setor, anunciou como lucro? 8 bilhões de lucro. Então, isso não é lucro que está na cooperativa, isso é lucro que está nas poucas indústrias, não? Então, talvez ali esteja o patrão. Curiosamente, talvez ali esteja, né? O patrão. Salário nós não temos, nós temos a renda, né? Depende da produção, né, que a gente faz. Daí tira a primeira despesa da cooperativa, né, que não é nada baixo, é tudo alto. E o restante nós dividimos partes iguais, horas trabalhadas. Né? Isso, porque não adianta nós separar a renda
em dias, né? Porque tem dia que o pessoal não trabalha, então o que vai ganhar, né? Então tem que ser horas trabalhadas, né? E nós trabalhamos, tem dois tipos de trabalho, que é das 8 às 5 e das 9 às 6, né? São 9 horas, né? Quando o dia tá bom mesmo, aquele dia tá bem mais, seria na faixa de 800 a 900 quilos. Isso rende quanto para você? Ah, seria... Agora rendeu para mim R$70, rendeu agora. Ah, pra mim, todo dia dá pra me tirar 50, 60 contas por dia. Agora quando tá melhor dá pra tirar até 100. É um dia fraco. É porque eu tô dando de manhã ainda, carregar. Não fui descarregar ainda. Porque o papelão agora baixou demais, 10 centavos. Tem que levar 100 quilos para dar R$10. Aí vai pra. Eu falei, agora está bom. Nós temos que fazer o que? Ajudar. E quantos quilos que o senhor carrega mais ou menos aí? Desse carrinho, ó, assim, de papelão mais ou menos é 200 quilos, 250. Tudo é dia da reciclagem, né? De sair o lixo limpo, da reciclagem, aí nós carregamos antes do caminhão passar. É o caminhão da prefeitura. Aí nós passamos primeiro de que é esse. Aí não pega mais nada, limpa. Porque no limite, eles trabalham com um tipo de material que, num determinado momento, ele está à disposição. Tem um determinado momento desse circuito que é aquele de produzir, consumir, descartar e ser coletado. Existe aí um intervalo, não é? Imaginar assim as ruas, naquele momento, sabe aquele momento um pouquinho antes do caminhão, da coleta passar, em que as ruas ficam cheias de sacos? Aquele intervalo os catadores sabem daquele horário. Eles vão passar antes do caminhão, porque estão lá no catador avulso, não? Eles sabem o horário. Aquele intervalo é o intervalo que aquele material ele está à disposição. Ele está, digamos assim, momentaneamente sem dono. Então aquele sujeito que não tem como comprar algo para revender, não é? Ele vai então fazer essa coleta de um material que ele sabe que ele separando vai ter um valor, porque existe um mercado para aquilo. É diferente, de repente, das estratégias de uma costureira que vai ter que comprar tecido, linha. Então, a costureira não está comprando, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também não está cometendo nenhum delito, porque aquele material ele tem que ter algum destino. Não é? Se não for ele, vai ser a prefeitura. Cumprimentar todos os moradores de situação de rua, catadores e catadoras. Agradecer a sua vinda a São Paulo, presidente, e a todos os ministros presentes, as autoridades aqui representadas. Gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentá-la por um indicador que dá bem a noção do compromisso do seu governo. Hoje será publicado um dado que diz respeito a todos nós, que é o dado de desemprego. E nós temos que cumprimentá-la, presidente, porque hoje saiu divulgado o menor índice de desemprego da história do Brasil, 4,6%. Ou seja, hoje a trabalhadora, o trabalhador brasileiro tem toda a condição de estudar, de trabalhar, de buscar o sustento da sua família, de buscar novas oportunidades. O prefeito de São Paulo, em 2010, ele falou que ia regularizar as carroças, tipo, ia dar uniforme pra gente. Ia cadastrar a gente, entendeu? E a gente ia pagar IPTU também, é isso a informação que eu tive sabendo. Em 2010, não lembro quem era o prefeito. Que ia colocar placa nas carroças, tal, tudo. Depois... E quem não tivesse cadastro na época, eles iam pegar as carroças, tipo o Rapa, por exemplo, né? Eles iam pegar. A prefeitura, assim, o que ela interfere no seu trabalho? Assim, Nada.
melhora. Não, antigamente eles diziam que se a gente deixasse o lixo aqui, pegasse o casco com o lixo e virasse aqui, eles iam e chamavam o caminhão da prefeitura para levar carroça. Agora a gente põe num saco aqui e faz o serviço só deixar limpo o lugar que a gente está. Evitar de bagunça, só isso. Já levaram sua carroça? Muitas. Já levaram mais de 30. Mais de 30? O tal do Rapa, que agora não tem mais, né? Até quando teve o Rapa, assim? Eu acho que até 2012, 2009 para 2008. Tinha muito Rapa aqui? Nossa, não, eles iam direto, todo dia. Eles iam de manhã e à tarde. Levaram muita carroça ali. Aí de quanto tempo pra cá que mudou isso? Foi lá por 2010, 2011 que encerraram um pouco, pararam. Pararam um pouco. Até hoje. Eu fiquei até com medo de pegar e trabalhar, né? Aí hoje, por exemplo, eu não... Pra mim continua a mesma coisa, não mudou nada. Tanto que o prefeito, esse mesmo prefeito de 2010, outra informação também que eu tive é que quem ficar em maloca com carroça, em praça, eles iam pegar carroça. Quem ficasse parado, eles iam também pegar as carroças. Entendeu? Aí eu pensei, então quer dizer que eu não posso nem pegar, nem almoçar e nem tirar um descanso de 5 minutos, de 1 hora, que eles vão pegar minha carroça? Tá isso totalmente errado. O meu governo dá importância fundamental para a questão da melhoria das condições de vida das pessoas que ao longo da história foram excluídas e marginalizadas. Tinha que dar um lugar para a gente morar, tem cachorro, tem filho, tinha que dar um lugar para morar, para não ficar nessa vida que a gente leva. Mas não faz nada disso. O negócio dos caras é só colocar a polícia, colocar isso aqui na rua. E aí não tá ajudando ninguém não. A gente é muito criticado por esses caras. Por que eles são criticados? Porque os caras olham cara feia, começam a qualquer coisinha, pode ser isso e aquilo, a gente não vai falar nada. Entendeu? Tem que ficar, abaixa a cabeça e ficar quieto. Um bocado de conversa. Carroceiro e gente de rua, nunca prestou, é ladrão, é isso, é aquilo, entendeu? Por que você acha que as pessoas veem assim? Isso que eu queria saber também, por que as pessoas se sentem, né? É isso que eu queria também saber. Porque tem gente que pega carroça só pra enganar. Tipo assim, você vê uma carroça parada ali, um calor desse, montado, um barraco, você já sabe que ali tem coisa, tipo assim, tá rolando droga, rolando algum tipo de droga, alguma coisa química. Então isso daí prejudica realmente quem está realmente a fim de trabalhar, de reciclar, entendeu? E tem muita gente que pega carroça só para poder, para fazer de barraco, negócio de droga, isso, aquilo. Então isso daí que é o errado. Então quer dizer, por isso que aqui em São Paulo o povo não dá valor para catador. Por que catador é tirado como vagabundo, marginal? Por quê? Por causa dessas pessoas realmente que ficam com essas carroças paradas aí, colocando os barracos, usando droga debaixo das carroças. Tipo que nem aquele negócio que teve no negócio da Cracolândia, aqueles barracos. Você viu na televisão? Tinha um monte de carroça ali? Então, por causa disso daí que ninguém dá valor. Por causa de uns, todos pagam. Mas ele incomoda. Eu acho que de alguma forma ele incomoda. Acho que paira na consciência coletiva, se é que a gente pode dizer que ela existe, mas acho que paira uma certa percepção de que seria melhor que ele não existisse, sabe? Mas já que ele existe, algo leva a tolerá-lo ou não vê-lo. A gente desvia, né, o olhar, não vamos ver, não deixa o cara lá. No máximo quando, sei lá, esbarra no carro, risca, daí vão reclamar bastante. Tira essa porra daí, que não sei o que, tudo isso. Uma vez eu tava descendo na Rua Augusto, tinha um cara que tava num carro, buzinou atrás da carroça, falou, tira essa porra daí. Eu continuo andando. Mas no caso, se você não tiver
não tiver um controle e não tiver uma cabeça boa, você perde a paciência ali mesmo, você arruma uma confusão. Porque incomoda, porque por mais, por menos crítico que o sujeito seja, ele sabe que tem alguma coisa muito errada. Em pleno século XXI, um sujeito está despendendo sua força física, puxando uma carroça no meio do trânsito, né? Fica alguma informação de que, poxa, não é isso, não é para ser isso. É construir cooperativas, construir associações, é garantir que os catadores tenham a proteção de uma organização forte para, de fato, atuar na sociedade. É que o que se anuncia como um movimento nacional dos catadores de materiais recicláveis tem na sua origem esse problema, não é? Elas têm como suporte todo enredado nas ONGs. Né? Então, por isso vai ter realmente sede, é um movimento que vive de projetos, de captação de editais, e aí edital tem que ter produto, né? E aí vai, né? E juridicamente esse papel que vai resultar no papel escravo não pode ser oriundo do trabalho escravo, do trabalho infantil, do lixão, mas da cooperativa de catadores. Ah, mas aí ele não está sendo parceiro da cooperativa? É um ajuste necessário. A indústria precisa da cooperativa. A indústria precisa da cooperativa. E ela não paga nenhum encargo trabalhista, porque os catadores não são efetivamente operários dessa indústria. Não é? Com certeza. Do catador para chegar à indústria, a estimativa é de que o material passa entre 5 a 6 atravessadores nesse caminhão. Tanto que quem, de certa forma, acaba regulando o mercado da reciclagem é esse conjunto de atravessador e a relação entre o atravessador, entre o aparista e a indústria é uma relação tão forte que a indústria nem sempre está aberta a negociar com a cooperativa. Ou seja, a cooperativa tem que comercializar com o aparista, que é o intermediário entre a cooperativa e a indústria. Então, se ele também achar que, não, coitado, não dá, porque ele faz um trabalho solidário. Ele faz um trabalho solitário, é diferente, porque ele faz isso daqui e vende para o ferro velho da esquina, que arranca nele, inclusive no peso, no preço e tudo outras coisas que precisa. Então nós temos que ter cuidado, porque senão ele também fica, porque a catadora está endeusado, e não é isso. Eles não querem isso. Eles querem dignidade e renda. Ué, e para ter renda não adianta ter mais por quilo. Tem que agregar produto, agregar valor no trabalho deles. Porque é um trabalho difícil, um trabalho esforçado, é um trabalho cansativo, é um trabalho desgastante do carroceiro. Se você faz uma média das 7 da manhã às 5 da tarde, como eu faço, que suba a Rua Augusta, não é fácil. Subir e descer é um trabalho difícil, não é? Então, na minha opinião, então, quer dizer que se eu tivesse um carro, eu pagava o mesmo preço. Ele é incompreendido, muitas vezes ele não é visto. Ele não é visto. O olhar é seletivo. O olhar é seletivo. Todos nós temos um olhar seletivo. A gente muitas vezes olha e não vê. A gente sabe disso. Poxa, quantas vezes eu passei aqui e eu nunca vi. Por que está vendo agora? Alguma coisa chamou atenção. Ou algo chamou atenção para você ver aquilo que você não está vendo. Ou que você não tinha elementos para ver. Né? Então assim, quando não estou estudando catador, talvez eu não perceba muito que naquela rua passam tantos catadores. A partir do momento que eu começo a pensar sobre, eu tenho uma coisa a dizer, poxa, naquela rua passa tanto catador. Eu não tinha pensado nisso.
Porque o olhar ele é seletivo e, infelizmente, eu acho que ele é incompreendido. Eu acho que ele fica muito mais como um ponto de interrogação. Eu acho que a sociedade, de um modo geral, ela entende que aquele cara, ele incomoda, sabe? Ele incomoda. Mas eu acho que no fundo cresce a consciência de que ele é um mal necessário, sabe? Né? Sabe, numa consciência coletiva, talvez, das classes médias amolecidas, como dizia o Milton Santos. Talvez pare, assim, poxa, né, esse cara ele tá, na verdade, fazendo aquilo que a prefeitura deveria fazer, aí vem, né, aqueles juízos de valor, né? Mas talvez fosse melhor que ele não existisse. Mas é interessante pensar, digamos assim, antropologicamente, quem é esse sujeito, né? Esse sujeito pode ser cada um de nós, isso que é o mais interessante. Todos nós somos potenciais catadores. Mas ainda tem assim, um universo de pessoas que tem medo da gente, que pensa que nós somos aqueles que mal cheirosos, que anda com o cachorrinho de lado cheio de pulga, enfim. Então, ainda tem um olhar de muito medo e preconceito para acontecer essa aproximação em relação ao catador e à nossa sociedade, né? Então, o que a gente tem percebido é que essa distância, ela dificulta o crescimento. Os investimentos, se fosse um empresário com dinheiro, terno, gravata, perfume importado, para negociar coleta seletiva no Brasil, com certeza ele é muito mais bem visto e aí provavelmente a gente tivesse uma evolução muito mais rápida. Então acredito eu que a questão de trabalhar a inclusão dos pioneiros é muito difícil. Os que começaram essa história catando papelão para comprar pinga, catando papelão para levar um pãozinho de manhã para casa, um pratinho de feijão com farinha para casa, enfim, é coisa de 50, 70 anos de história, essa questão de muita pobreza e de buscar alternativa de sobrevivência, né? Então a gente vive numa sociedade onde o ser humano que está sem estudo, não tem qualificação nenhuma profissional, ele está nesse patamar ainda de grande rejeição. Então, o governo que confiou foi o federal, ainda precisa ter muitas conquistas para que haja mais avanço. Essa é uma singela homenagem do bando ao povo nordestino que vem para São Paulo em busca de uma vida melhor. Símbolos da resistência. Eita oportunidade, vou migrar nessa cidade como um pássaro voar, alcançar a liberdade na espreita em São Paulo, terra do dinheiro. Deixei o Nordeste pra conhecer o mundo inteiro. Vim pro outro lado, saí lá do sertão. Deixei minha terra, sonhos em destruição. Abri mão do cangaço em busca de inclusão, espaço com espírito de campeão. Não me rendo ao fracasso. Segui minha direção, na bagagem emoção. Trilha estates, muitos sonhos, fiz migração. Resolvi correr atrás, família ficou pra trás. Sofrimento, mãos calejadas nunca mais. Abandonei meu lar, 6 anos que vim pra cá. Lembrança da origem, saudade a apertar. Era feliz, não sabia se perdeu minha alegria. Selva de concreto cinza, mó agonia. Sensação de viver frágil em meu caminho. Tristeza e dor, cacto de espinhos. Reflito passado, sofro, me sinto só. Som antigo vivo, maracatu, forró. Luiz Gonzaga, Chico Sainz e Baião. Como fogueira em brasa, queimar o coração. Quero curar essa ferida, arrancar cicatriz. Voltar à terra natal, crescer minha raiz. Eita oportunidade, vou migrar nessa cidade como um pássaro voar, alcançar a liberdade na espreita em São Paulo, terra do dinheiro. Deixei o Nordeste pra conhecer o mundo inteiro.